E aí, galera, tudo bem? Como estão? Vamos aí para mais uma atividade, né? É uma resolução de 5 questões. Hoje nós vamos falar de eletromagnetismo, a parte de campo magnético em um ímã, né? Então vamos lá resolver 5 questões desse tipo aí. Então a primeira questão vem assim, ó. Da palavra aimante, que traduzida do francês significa amante, originou-se o nome imã, devido à capacidade que esse objeto tem de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições a seguir. Seguintes, galera, antes de mais nada, vamos ver aqui. Eu tenho aqui um imã, né? Vou dar o exemplo de um imã de barra e imã de barra, né? Vamos pegar aqui, deixa eu apagar aqui. Vou dar um exemplo de um imã de barra, né? Então eu tenho aqui, ó, é um imã. Esse imã, ele é um imã de barra e por ser um imã de barra, tá bom. Se ele é um imã, ele sempre, todo o imã, ele vai possuir um polo, né? Um polo norte e um polo sul, certo? Não podemos esquecer que as linhas de campo vai fazer o quê? Eu tenho aqui as minhas linhas de campo magnético, tá? As linhas de campo magnético. Essas linhas de campo magnético estão ao redor do ímã. Quando se olha para o polo norte, nas extremidades, essa linha vão ser linhas de afastamento, ó. Elas vão afastar. E no polo sul vão ser linhas de quê? De aproximação. Vão ser linhas de aproximação. Isso no campo o que, gente? Ficou, né? Então, olha pra gente ver. Deixa eu melhorar essas setas aqui que ficaram feias pra caramba. Então lá, ó, quando se fala de polo norte, as linhas vão afastar, né? As linhas vão afastar e do polo sul as linhas vão o quê? Aproximar, certo? Isso no exterior. E outra coisa, eu posso pegar um imã desse e tentar quebrar ao meio. Se eu quebrar esse imã ao meio, quebrando esse imã ao meio, eu vou ter dois pedaços de imã. Quer dizer que esses ímãs vão possuir a mesma que característica, né? Quebrando ao meio, eu vou ter dois pedaços de imã. Então eles vão ter as mesmas características. Então, com essas informações, vamos ver aqui, ó. Considere as proposições a seguir. Assim como há ímãs que possuem dois tipos de polo, o sul e o norte, há ímãs que possuem apenas um. Há ímãs que possuem apenas um? Não, essa parte aqui é falsa. É falsa. Isso aqui, espera aí, eu vou sublinhar isso aqui, ó. Isso aqui é o que, gente? Falso. Então não pode ser. O campo magnético terrestre diverge de outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. Não, entenda. Quando eu juntar dois ímãs ou dois polos, o que vai acontecer? Quando eu tenho dois polos, por exemplo, se eu coloco aqui um ímã, esse ímã de polo norte, polo sul, eu tenho próximo dele um outro ímã, que seja polo norte e polo sul. Polos de nomes iguais próximos, né? Polos de nomes iguais próximos vai ter uma força de quê? Repulsão. Então, polos de nomes iguais, repulsão. Se eu colocar polos de nomes o quê? Sul e norte é um ímã, e eu tenho aqui o outro ímã, norte e sul. Então, ao ter isso,
eu vou ter uma força de quê? Atração. Força de atração. Então, não esqueça: polos de nomes iguais, repulsão. Polos de nomes diferentes, atração. Então, nós temos aí, ó. Vamos lá rever a questão. O campo magnético terrestre diverge de outros campos. Uma vez que o polo norte, ó, polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. O polo norte magnético da bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta? Não. É o contrário, é atraída pelo polo sul. E tem também, e tem o que? Falso. Então vamos lá, né? Só pode ser a 3, né? Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs, que apresentam dois polos magnéticos, independentemente do tamanho dos seus pedaços. Verdadeiro, sem dúvida. Verdadeiro, né? Então, item só a 3, letra B. Letra B. Bem tranquila essa, bem tranquila mesmo. Vamos lá para a próxima. Questão de número 2. Assinale V como verdadeiro ou F falso, conforme seja verdadeiras ou falsas proposições a seguir. Então vamos lá ver isso aí. Nas regiões próximas do polo de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região ao seu redor. Olha lá, a concentração de linhas nas regiões próximas dos polos. Vamos desenhar um ímã, que é bem interessante ver isso com ímã, né? Então eu tenho um ímã, esse ímã, eu tenho um ímã, esse ímã, ele vai ter quais os polos? Ele vai ter os polos norte e sul, sabendo que o polo norte, ó, no polo norte as linhas de campo, elas fazem o quê? As linhas de campo afastam, e no polo sul as linhas de campo o quê? Aproximam, né? Norte afasta e o sul aproxima. Beleza, né? O que ele quer dizer? Nas regiões próximas dos polos, né? Dos polos de um ímã. Então tem aqui norte e sul, nas regiões próximas. A concentração de linhas de indução é maior que em qualquer outra região. Fato, é só olhar o desenho, ó. No norte eu tenho 3 linhas, no sul 3 linhas, e aqui, se eu for comparar aqui, ó, eu vou ter uma linha só, comparando lá, ó, uma linha só. Então, item o quê? Verdadeiro. Item verdadeiro. Próximo. Qualquer pedaço de metal colocado nas proximidades de um ímã permanente torna-se magnetizado e passa a ser atraído por ele? Ó, qualquer pedaço de metal. Opa, não é qualquer pedaço de metal, não é qualquer metal, né? Essa palavra qualquer, né? Qualquer pedaço de metal não, tem que ser os paramagnéticos, né? Então, item falso. Torna-se um ímã permanente em forma de barra, partindo ao meio os seus em seu comprimento, são obtidos 2 polos magnéticos isolados, um polo norte e das outras metades, o polo sul. Gente, se eu partir um ímã ao meio, eu vou continuar a ter o quê? Partir um ímã ao meio, eu parti esse ímã ao meio, eu vou continuar a ter 2, nesse caso agora eu passo a ter quantos ímãs? 2 ímãs. Os polos são inseparáveis. Item falso. Quais são, pela ordem, as indicações corretas? Então é verdadeiro, verdadeiro,
pode ser A, B e C, né? Falso pode ser A e B. E falso pode somente ser a letra qual? A. Nossa, letra qual, gente? A. Então, a explicação bem tranquila aí, né? A próxima questão é a seguinte. Observe a figura da Terra a seguir em que N linha e S linha são os polos norte e sul geográfico. Ó, norte geográfico, vamos pôr assim, norte, polo norte geográfico, polo geográfico, né? Ou melhor, o polo sul geográfico. Certo? O N' e S' são os polos norte e sul geográfico. E o N e S são os polos o quê? Norte e sul magnético, certo? Sobre as linhas de campo, é correto afirmar. Letra A, elas são paralelas à linha do Equador, gente, as linhas de campo magnético. Então vamos desenhar a própria questão nos traz esse desenho. Eu tenho o polo sul, vamos olhar o sul, não o polo geográfico, mas o magnético. O polo sul magnético, nosso polo sul magnético, são linhas de aproximação, e o nosso polo norte magnético são linhas de quem? De afastamento. Então, aqui as linhas estão aproximando e no norte o geomagnético afastando. Então não são paralelas. A letra A está falsa. São radiais ao centro da Terra. Radiais. Quando se fala a forma radiais, né? O que é, não é radiais, ela tem que ter passando pelo mesmo centro, né? Pode pensar em algo assim, mas tome cuidado. Vamos ver. Letra C, elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Opa, ó, sai do polo norte magnético e entra para o polo sul magnético. Letra C, né? Sem dúvida. Vamos ver as demais. O campo magnético é mais intenso no Equador? Não. É mais intenso nos seus polos, né? O polo sul magnético está próximo ao sul geográfico? O sul magnético está próximo do norte geográfico. Essa letra B, você toma cuidado. Radiais. É quando tem um raio, então que seria em forma de circunferência, mas não é, né? Não é forma de circunferência. Então, letra C. Muito bem. Próxima. Questão 4. 4 ímãs iguais em forma de barra com polaridades indicadas estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura a seguir, visto de cima. Uma pequena bússola é também colocada na mesa no ponto P, né? Colocado na mesa no ponto central P, é distante dos ímãs, indicando a direção e o sentido do campo magnético dos ímãs em um ponto P. Não levando em conta os efeitos do campo magnético terrestre, a figura que melhor representa a orientação da bússola é... ele quer saber a orientação da bússola. Galera, para isso eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou até aumentar ela aqui. Eu vou pegar essa parte para a gente responder essa questão. Vamos aqui? Então vamos lá, observar isso aqui. A gente observando isso aqui, eu vou até aumentar mais para a gente ver. Então vamos aqui, vamos pensar. Eu primeiro vou enumerar aqui. Então, meu ímã 1, meu ímã 2, meu ímã 3, meu ímã 4.
Então eu vou ver nada mais, nada menos o campo magnético criado por cada ímã. Então vamos lá. Polo Sul. Sul aproxima ou afasta? Aproxima. Então tá aqui, ó. Recriou um campo, um vetor campo magnético, para cá. Ó. Ele criou o nosso vetor campo magnético né? 1. Vamos lá, no 2, Polo Norte. Aproxima ou afasta? Afasta, ó. Então ele afastou aqui. Esse é o campo magnético qual? 2. 3, Polo Sul. Aproxima ou afasta? Aproxima. Aproxima. Esse é o meu campo magnético 3. Então já conseguimos observar uma coisa. Vetores de mesma direção em sentidos opostos. Como estão à mesma distância, esse vetor anula com esse. Esses dois vetores estão anulados, né? E agora falta eu observar o campo magnético, vou botar de outra cor, do ímã 4. Ímã 4, o polo sul, né? O polo sul aproxima. Então esse é meu ímã qual, gente? Meu ímã 4, campo magnético do 4. Então, em detalhe, se a gente observar em detalhe aqui, nós vamos ter o campo magnético do 2 mais o campo, mais porque, ó, mesma direção e mesmo sentido, o campo magnético 4. Então, o resultante disso, o nosso resultante, ele vai ser para onde? Para baixo, né? Então, se ele é para baixo, como é que vai ficar essa ideia aqui? Vamos pensar isso no ímã? Pensando em um ímã, eu tenho o que nesse ímã? Vamos pensar nisso. As linhas aqui, ó, estão aproximando. Se estão aproximando, é o polo qual? Sul. Aqui, nessa região, as linhas estão afastando. Se estão afastando, é o polo qual? Norte. É isso? Polo Sul, Polo Norte. Então, aproveitar essa figura. Vou juntar ela aqui, copiar ela. Vou levar ela ali para cima para a gente ver qual melhor representa isso, né? Qual melhor representa isso. Então, observando aqui no nosso desenho, eu tenho quem aí? Eu vou ter que ter a ideia de ficar aqui. Eu estou bem na frente, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Olha lá, ó. Então eu vou ter que ter uma parte que fica para o sul e outra para o norte. Então só pode ser a letra, sem dúvida, a nossa letra qual? A. Simples assim. Simples assim mesmo. Próxima. Então nossa próxima questão aí, né? A próxima questão, a questão de número 5, diz o quê? A magnetohipertermia, a magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que esteja afetado por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pela célula tumorizada e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas
né, em consequência do aquecimento da célula. A elevação da temperatura descrita ocorre por quê? Então vamos ver o porquê que ocorre, né? Letra A. O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvida pelo tumor. Espera aí. Quem que cria o campo magnético, né? Não é o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas? Não, né? Não, as partículas não criam o campo magnético. B. O campo magnético alterado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Opa! O campo magnético alternado faz as nanopartículas. Se cria um campo magnético, não é isso? E aí as partículas recebem a força magnética. Para mim, a letra B. Vamos lá. Vamos continuar. As nanopartículas interagem magneticamente com a célula do corpo. Interagem magneticamente com a célula do corpo? Não. Eu tenho um campo magnético fora, né? Um campo magnético que se cria. D. O campo magnético alternado fornece calor às nanopartículas. Não fornece. Campo magnético não fornece calor, fornece força, tá? Então, todo campo, não esqueça disso, todo campo vai criar uma força. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido, em razão da interação com o campo magnético. Gente, o problema é um único sentido. Resposta correta, letra qual? Letra B. Simples, tranquila essa primeira parte, né? Essa primeira parte ela é bem tranquila, não tem muita coisa aí, né? Então, valeu, galera, mais um capítulo aí resolvido. Valeu!